invisível. Imagine o silêncio desconfortável que surge quando o jogo termina, quando as cordas da manipulação se rompem e nada resta além do reflexo distorcido de si mesmo. Quem ele se torna, então, quando a plateia não responde mais ao espetáculo? Há uma fissura oculta na alma do manipulador, uma brecha que Carl Jung já intuía, o encontro inevitável com sua própria sombra. Quando o empata sai de cena, o narcisista é forçado a encarar o palco vazio, e nesse vazio, algo monstruoso ou devastador pode emergir. Mas será que essa transformação é revelação ou ruína? Luz ou abismo? O que se esconde nesse silêncio é o que mais aterroriza quem vive do controle. Você já percebeu como a ausência pode ser mais perturbadora do que a presença? O empata que recua cria um espaço onde o narcisista não tem onde se apoiar. Esse espaço é como um espelho sem reflexo, uma escuridão que não devolve resposta. É nesse território que a persona começa a rachar, revelando fragmentos daquilo que sempre esteve escondido, mas que nunca ousou ser visto. É aqui que a dúvida começa a corroer. Será que ele ainda é quem finge ser? Cada olhar, cada silêncio, cada recusa em participar do jogo abre uma nova camada do enigma. A psique do narcisista se contorce, porque a máscara depende do outro. Para existir, sem o combustível da atenção, resta apenas um labirinto interno, onde ele pode se perder. Mas o que nasce dentro desse labirinto? Um colapso? Uma nova máscara? Ou algo que não pode ser nomeado? Jung nos alerta. É no confronto com o vazio que a verdade mais perigosa se revela. E é justamente essa verdade que você está prestes a tocar. Mas cuidado! Compreender quem o narcisista se torna quando o empata para de jogar é mergulhar num território sombrio, onde as respostas não libertam. Elas aprisionam ainda mais fundo. Só seguindo até o fim, você poderá vislumbrar o que realmente acontece quando o jogo termina. O mistério não é quem o narcisista mostra ser, mas quem ele não pode mais esconder. O vazio começa a se insinuar de forma silenciosa, quase imperceptível, como uma sombra que cresce sem pedir permissão. Quando o empata recusa a participar do jogo, o narcisista se vê diante de um espelho que não responde, e essa ausência é mais dilacerante do que qualquer confronto direto. A identidade construída em torno da manipulação começa a se fragmentar, porque já não existe palco, nem plateia, nem o combustível vital da atenção. E nesse instante, o silêncio se torna ensurdecedor, revelando aquilo que sempre foi negado, o medo de não existir sem o outro. O narcisista, acostumado a extrair energia do olhar alheio, descobre um território árido, um deserto onde cada passo ecoa de volta apenas a própria solidão. É nesse espaço que a sombra descrita por Jung se impõe com violência, rasgando as máscaras e mostrando a carne exposta de uma alma que nunca aprendeu a se sustentar sozinha. O vazio deixa de ser metáfora e se torna experiência, um abismo interno que ameaça engolir cada gesto e cada palavra. E, no entanto, por mais doloroso que seja, esse é o único território onde a verdade pode nascer. Mas a verdade não surge como revelação iluminada, ela vem como colapso. Aquele que sempre se alimentou do controle começa a perder as próprias referências. Sem o reflexo do empata, o narcisista se percebe sem forma definida, um contorno borrado entre persona e sombra, incapaz de sustentar a ilusão que sempre apresentou ao mundo. É como se a identidade inteira estivesse suspensa, esperando ser redefinida, mas sem a força para fazê-lo. A ausência do outro não é apenas ausência, é o desmoronamento daquilo que parecia inabalável. Nesse estado, a fragilidade se revela não como fraqueza, mas como exposição crua. O narcisista sente a pele queimar diante do silêncio do empata, como se estivesse nu em uma praça vazia, encarado por fantasmas que não pode calar. O jogo não apenas parou, ele nunca mais poderá ser o mesmo. A consciência começa a penetrar por rachaduras, e mesmo que ele tente resistir, algo do inconsciente insiste em emergir. É a sombra exigindo ser vista, o lado que sempre foi,
negado batendo à porta. E então surge a pergunta que dilacera por dentro: quem sou eu sem o olhar que me valida? Essa questão, que Jung descreveu como uma das mais dolorosas da psique, se torna inevitável quando o empata se retira. Não há fuga, não há distração, não há plateia, apenas o confronto com a verdade nua. A identidade construída dependia do outro para existir. Nesse ponto, o narcisista não enfrenta mais o empata, enfrenta a si mesmo. E é justamente esse confronto que pode ser a ruína definitiva ou o início de algo novo, ainda indefinido, ainda aterrador, mas impossível de evitar. O segundo golpe não vem com barulho, não chega com estalos de raiva ou explosões visíveis. Ele se insinua como uma ausência, uma retirada calculada que desarma completamente o narcisista, o silêncio do empata. Esse silêncio não é vazio, não é omissão, não é desistência. É uma arma que corta mais fundo do que qualquer palavra poderia alcançar. Carl Jung nos lembraria que há forças invisíveis na psique capazes de virar todo o jogo. E aqui, o silêncio se transforma em espelho, refletindo de volta ao narcisista apenas aquilo que ele mais teme, a própria sombra. Quando o empata para de entrar no jogo, o narcisista se vê diante de uma ferida narcísica aberta, uma hemorragia de atenção que não pode ser estancada. Ele se acostumou a manipular, a controlar, a moldar cada reação como se fosse maestro de uma sinfonia alheia. Mas o segundo golpe rompe a batuta. O empata não toca a música, não segue o compasso, não reage. E de repente a orquestra se desfaz. O narcisista, que vive da validação, encontra apenas o eco seco da própria voz. O silêncio torna-se uma parede intransponível e cada tentativa de manipulação retorna como uma flecha invertida. Esse golpe é devastador porque atinge o coração do mito narcisista, a crença de que controla o cenário externo. Sem resposta, sem aplausos, sem combustível, o jogo se esfarela como areia entre os dedos. E aqui nasce o paradoxo mais cruel. O empata não precisou atacar, não precisou gritar, não precisou provar nada. Ele apenas parou de se oferecer como terreno fértil para a manipulação. Jung chamaria isso de o encontro entre persona e sombra, quando o indivíduo é obrigado a enxergar que toda sua fachada não resiste sem a participação do outro. É nesse vazio que a máscara começa a se despedaçar. O segundo golpe age como fogo invisível. O narcisista, incapaz de suportar a ausência de controle, começa a implodir por dentro. Ele tentará reacender o jogo, buscará provocar reações, lançará iscas cada vez mais desesperadas, insultos, promessas, chantagens. Mas o silêncio do empata é uma muralha, não há fissura por onde entrar. E quanto mais o narcisista se agita, mais seu desespero transparece. É nesse ponto que o papel se inverte. O que sempre parecia inabalável começa a tremer, e o que parecia frágil assume o poder silencioso. Você já sentiu o peso de um silêncio que dizia mais do que 1000 frases? É exatamente isso. O silêncio é um espelho que não distorce, não alimenta, não mente. Ele apenas devolve. E na devolução, o narcisista se enxerga cru, sem maquiagem, sem narrativa. Ele não pode mais se esconder no reflexo do empata, porque esse reflexo foi retirado. Resta apenas o vazio interno, e esse vazio é insuportável para quem construiu sua identidade sobre o controle externo. O silêncio se torna, assim, uma espécie de tribunal psíquico, onde cada gesto não respondido é um veredito contra ele. O segundo golpe é também a revelação de que o poder nunca esteve realmente no narcisista, mas na disposição do empata em sustentar o jogo. Jung nos ensinou que aquilo que projetamos no outro é, na verdade, parte de nós mesmos. O narcisista projetava força, mas dependia da permissão do empata. Ao retirar essa permissão, o empata mostra que sempre teve a chave. E essa consciência é destruidora, porque quebra a ilusão fundamental. O controle nunca foi absoluto, era apenas um empréstimo. Nesse ponto, a psique do narcisista enfrenta o colapso da própria narrativa. Ele se pergunta: quem sou eu? Sem a reação do outro? Quem sou eu quando o jogo não continua?
Essa pergunta é corrosiva porque não há resposta pronta, não há máscara que tape a ferida. O segundo golpe força o narcisista a encarar a própria sombra, mas não de forma escolhida ou terapêutica, e sim como um mergulho brutal no abismo. O empata, sem dizer uma única palavra, abre uma porta que não pode mais ser fechada. É nesse mergulho que o narcisista revela sua fragilidade mais profunda, o medo da insignificância. Para Jung, o encontro com a sombra é inevitável e necessário. Mas para quem nunca construiu raízes internas, esse encontro pode ser devastador. O segundo golpe, então, é uma espécie de iniciação forçada, um ritual psicológico onde o narcisista é despido diante de si mesmo. Não há testemunhas externas, mas há um tribunal interno que grita verdades que ele sempre tentou calar. E o mais perturbador é que esse processo não pode ser revertido. O empata não precisa voltar ao jogo para que o narcisista continue em queda. O silêncio já foi instaurado e sua reverberação segue crescendo, corroendo, expondo. O narcisista pode buscar novas vítimas, pode tentar reconstruir o teatro em outro palco, mas a semente da dúvida já foi plantada. Ele já provou o gosto do vazio, e esse gosto não desaparece. O segundo golpe, mesmo quando não visto, deixa cicatrizes profundas. No fundo, o empata talvez nunca saiba a extensão do impacto que causou. Mas Jung diria que a retirada consciente do jogo é também um ato de individuação. O momento em que o empata deixa de ser combustível e passa a ser sujeito da própria vida. Para o narcisista, esse movimento é veneno. Para o empata, é libertação. E nesse choque de realidades, o segundo golpe cumpre seu destino. Revelar o que o narcisista se torna quando já não há mais plateia para sustentar sua ilusão. O terceiro golpe não se anuncia como ameaça, não precisa de palco nem de plateia, porque ele acontece na topografia invisível da psique, a restituição das fronteiras. É quando o empata retira as mãos da direção simbólica e devolve ao narcisista o volante da própria sombra, sem mapa, sem tradutor, sem salvamento. Essa devolução não é vingança, é um realinhamento silencioso, um ajuste de eixo que derruba o trono usurpado pela persona. Jung sussurra no fundo: onde não há limite, não há sujeito. Onde não há sujeito, tudo vira máscara. O terceiro golpe instala esse limite como um marco sagrado, e o corpo inteiro do narcisista estremece, porque sem atravessar os outros já não há território para conquistar. O empata para de traduzir o caos alheio em justificativas nobres, para de carregar nas costas o mito de que amar é tolerar o inaceitável. A narrativa que antes era ofertada como abrigo, agora é devolvida ao remetente, e o silêncio deixa de ser apenas ausência para se tornar espelho vertical. O terceiro golpe não grita, mas pesa, não acusa, mas devolve, não fere, mas expõe. De repente, cada tentativa de manipulação cai no chão como uma chave que não abre porta alguma. O empata respira dentro do próprio corpo e diz um não sem raiva, um não que não negocia, um não que corta os fios invisíveis onde a marionete se achava titereiro. É nesse ponto que as projeções começam a recolher-se como maré noturna. O narcisista, privado da superfície alheia, onde projetava grandiosidade e inocência, se vê invadido por complexos que agora não têm onde se alojar. O encontro com a anima ferida, com o animus inflado, com a ferida primordial que sempre foi terceirizada, torna-se inevitável. Jung chamaria de enantiodromia, esse retorno do oposto. O inflado cede ao colapso. O onipotente conhece a impotência. O conquistador tropeça naquilo que sempre fugiu de ver. Mas o que nascerá dessa inversão? Um gesto honesto ou uma máscara mais sofisticada? A resposta ainda não pode ser dita, porque o processo precisa amadurecer dentro do não dito.
O terceiro golpe se ergue como um monólito discreto, quando o empata sustenta o limite sem teatralidade, sem pedagogia forçada, sem catequese emocional. O narcisista sente a falta de ar simbólica de quem foi destituído do centro do mundo. O corpo reage como fera encurralada. Testes, iscas, promessas, lembranças que tentam acender a velha chama do controle. Só que a chama não encontra oxigênio. O limite não abre passagem, não se entrega, não se explica. Ele simplesmente é, e o ser do limite tem um brilho duro que atravessa as camadas da persona como lâmina de obsidiana. Nesse brilho, a estratégia antiga se revela obsoleta. O narcisista descobre que a travessia sem invasão exige algo que ele não treinou: interioridade. O terceiro golpe não é uma punição, ainda que doa como se fosse. É um convite implacável à interiorização. Sem a pele do outro para vestir, sem a casa do outro para morar, sem o espelho do outro para confirmar, resta-lhe a paisagem interna que ele sempre chamou de deserto. Mas deserto também é lugar de revelação. E o que se revela quando a água do aplauso seca? O que acontece quando a fome de validação não encontra prato? Enquanto isso, o empata deixa de operar no regime do resgate e passa a caminhar no ritmo do si mesmo. Não há fanfarra, não há discurso, não há necessidade de provar valor. Há um assentamento, um retorno ao centro, uma gravidade nova. O terceiro golpe acontece exatamente aí. O mundo deixa de orbitar o narcisista. Ele percebe, com o pânico de quem perde solo, que já não dita o compasso de uma vida que antes julgava sua extensão. Jung diria que o si mesmo, quando entronizado, reorganiza a psique e reposiciona os satélites que giravam em torno do falso sol. O empata não vira gelo, vira eixo, não se torna pedra, torna-se raiz. É nesse reposicionamento que a máscara racha no ponto mais sensível, o terror da insignificância. Sem o campo magnético do outro, os traços grandiosos se desfazem como tinta na chuva, e a criança de outrora, não vista e não acolhida, bate à porta com os punhos feridos. O narcisista buscará outros palcos, outras plateias, outros olhos onde possa reencenar a velha peça. Mas o terceiro golpe deixa marcas invisíveis na voz, no gesto, no timing. Por mais que encontre aplausos, o eco da restituição permanece, lembrando que o centro não lhe pertence, que o olhar do outro é empréstimo, não direito. Há quem confunda a postura do empata com frieza, como se recuperar fronteiras fosse o mesmo que negar amor. Jung nos ensina que amor sem limite vira fusão e que fusão, por fim, anula. O terceiro golpe não recusa o humano, recusa o abuso. Não fecha a porta à vida, fecha a porta ao vampirismo psíquico. Nesse cuidado consigo, o empata desmantela o enredo moral onde sempre foi réu por dizer não. E é precisamente essa mudança de enredo que fere mais fundo o narcisista, porque ele perde o papel de vítima redentora ou de soberano benevolente. Perde a dramaturgia, onde tudo sempre o favorecia. Conforme as projeções retornam ao dono, o campo entre os dois se neutraliza. O jogo precisa de tensão para funcionar, de diferença de potencial para gerar corrente psíquica que alimente a manipulação. O terceiro golpe zera essa tensão. Quando não há culpa para acionar, nem pena para explorar, nem medo para inflar, as engrenagens enferrujam. O narcisista empurra e nada se move, puxa e nada cede, proclama poder e o ar continua inalterado. O empata permanece inteiro, e essa inteireza tem o som de um sino que não se dobra ao vento. O mais desconcertante, porém, é o que se passa por trás do que os olhos veem. No subterrâneo, a sombra do narcisista sente o cheiro do chamado. O terceiro golpe é como uma abertura estreita numa rocha antiga, um vão por onde a luz não entra de uma vez, mas insiste em filtrar. Há um momento em que até o manipulador percebe a fadiga do próprio roteiro, a náusea de vestir a mesma máscara, a exaustão de repetir a mesma coreografia para públicos diferentes. Ali, muito secretamente, um filamento de consciência se acende.
Ele não sabe nomear, não sabe sustentar, não sabe admitir, mas algo começou a olhar de volta. E se esse olhar crescer, o jogo inteiro se tornará impossível de reencenar do mesmo modo. Talvez seja cedo demais para falar em transformação e o terceiro golpe não a promete. Ele apenas instala as condições para que a mentira perca alimento. O empata, agora centrado, segue adiante sem abandonar a própria pele. O narcisista, agora desalojado do centro, encara a travessia que sempre temeu. Nada está resolvido e é nesse terreno inacabado que a história continua. Porque a pergunta que ferve por baixo de tudo ainda não foi respondida, e você sabe disso desde o primeiro minuto. Quando o empata recupera o eixo e o limite, o que o narcisista finalmente vê quando não consegue fugir de si? Essa resposta não é para agora. É para quando a espiral apertar mais um giro e o próximo movimento revelar o que o silêncio já vem anunciando. O quarto golpe não se move pelo silêncio, nem pela ausência, nem pela restituição dos limites. Ele vem como algo ainda mais perturbador, o espelho da indiferença. É nesse momento que o empata não apenas retira o olhar, mas deixa de oferecer qualquer carga emocional, seja de dor, de raiva ou de compaixão. A energia que antes alimentava o jogo, positiva ou negativa, evapora. E o narcisista descobre que não existe nada mais devastador do que ser tratado como irrelevante. Jung já dizia que nada fere mais a persona do que a perda da atenção alheia, porque é nessa perda que a máscara revela o vazio que sempre tentou esconder. O quarto golpe é cruel exatamente porque não é planejado como vingança, mas surge naturalmente quando o empata desperta e volta a viver por si mesmo. De repente, o narcisista percebe que já não ocupa espaço na mente, que não dita mais os humores do outro, que não controla mais os ritmos do coração alheio. O empata não apenas se recusa a jogar. Ele vive, floresce, respira, cresce em uma frequência onde o narcisista não consegue penetrar. Isso é insuportável, porque retira dele a ilusão de ser indispensável. A indiferença corta mais fundo do que a rejeição, porque a rejeição ainda dá importância, ainda reconhece a existência. A indiferença não, ela apaga. Nesse instante, o narcisista sente o peso daquilo que Jung chamou de aniquilação simbólica. A persona, sem plateia, sem energia, começa a se despedaçar. O quarto golpe revela ao narcisista algo que ele sempre evitou enxergar. Não há essência em sua encenação quando não há quem a valide. O poder era apenas empréstimo. O domínio era apenas reflexo, e a grandeza era apenas uma projeção sustentada pelo olhar do empata. Sem esse olhar, o que resta? Restam fragmentos, um eco de si mesmo, um fantasma que vaga em busca de novos hospedeiros. O empata, ao sustentar a indiferença, não faz discursos, não lança ataques, não prepara armadilhas. Ele apenas vive. Ele dança uma nova música, uma que não precisa de justificativas nem de plateia. E essa dança silenciosa é o quarto golpe em sua forma mais pura, a vida que segue sem o narcisista. Não se trata apenas de cortar laços, mas de dissolver a importância simbólica que ele possuía. É a maior humilhação que alguém acostumado a ser o centro pode sofrer. Perceber que o mundo gira sem ele, que a energia flui sem sua presença, que a narrativa continua mesmo sem sua assinatura. O narcisista, ao se deparar com isso, entra em desespero. Tentará ressuscitar o enredo perdido, buscará provocar ciúmes, reacender mágoas, reabrir feridas. Mas o quarto golpe transforma essas tentativas em gestos vazios, em ruídos que não encontram ouvidos dispostos a escutar. É como gritar dentro de um abismo que não devolve eco. Essa ausência de retorno é insuportável porque confronta a ferida primária, a sensação de ser invisível. E o invisível, para quem construiu a identidade sobre a persona, é o mesmo que não existir. A indiferença age como ácido silencioso. Não corrói de fora para dentro, mas de dentro para fora. Cada nova prova de que já não importa, cada
Sorriso que não inclui sua presença, cada conquista do empata que não passa por sua aprovação funciona como lembrete doloroso. Ele não é o centro. O narcisista sente a própria grandeza ruir como muralha antiga, pedra por pedra, sem que ninguém precise tocar nela. O quarto golpe é o colapso da fantasia de indispensabilidade. E esse colapso é devastador, porque arranca a última âncora que sustentava a ilusão. Para o empata, esse movimento não é vingança, é libertação. Viver sem olhar para trás, sem carregar a dor como medalha ou lembrança, é finalmente retomar a própria energia vital. Jung chamaria isso de individuação, o processo de se tornar quem realmente se é, livre das correntes invisíveis, das projeções do outro. A indiferença aqui não é frieza, mas maturidade. É o florescer de uma vida que não precisa mais se explicar nem se moldar para caber nos contornos de um jogo destrutivo. É a alma retornando ao próprio eixo. O quarto golpe, então, funciona como espelho invertido. Enquanto o empata floresce, o narcisista se depara com o deserto da própria ausência. Ele pode tentar buscar outros empatas, outras vítimas, outras fontes, mas o vazio que o quarto golpe instala já não pode ser apagado. Ele já provou o sabor da insignificância, e esse sabor não se esquece. É como veneno que corre nas veias, lembrando-o a cada instante que sua persona não tem sustentação própria. Mesmo quando encontrar outro palco, a memória desse colapso retornará. E talvez seja justamente nesse vazio que a possibilidade de transformação, ainda que mínima, comece a nascer. Porque só quando a persona desmorona, só quando a ilusão cai, é que a sombra pode finalmente ser vista. Mas o narcisista raramente aceita essa travessia. O mais comum é que fuja, que busque novos jogos, que invente novas máscaras. Ainda assim, o quarto golpe já cumpriu sua função. Desnudou a farsa, arrancou o centro de onde ele nunca deveria ter estado. O empata segue. O narcisista fica preso ao próprio reflexo rachado. E é nessa diferença de destinos que o quarto golpe mostra sua verdadeira força. Não é grito, não é confronto, não é vingança. É continuidade. É a vida que não pede licença para seguir. É o sol nascendo no dia seguinte, indiferente às batalhas da noite anterior. E é exatamente isso que o narcisista não suporta. O mundo não parou. A narrativa não acabou. A vida não o esperou. Esse é o golpe mais silencioso e mais implacável de todos, porque não há como lutar contra aquilo que simplesmente segue em frente. O quinto golpe não é grito, não é fuga, não é disputa. Ele acontece quando o empata abdica do último. Altar secreto, a fantasia de que um dia será compreendido, reconhecido, resgatado por aquilo que deu, explicou e suportou. É a renúncia íntima, a missão invisível de salvar o outro e a si mesmo dentro do outro. Carl Jung chamaria isso de um deslocamento do eixo, a entronização do si mesmo em vez da persona sacrificada. Aqui, o jogo desaba não por ataque, mas por transmutação. A energia que antes orbitava o narcisista retorna ao centro legítimo e o campo inteiro muda de gravidade. O quinto golpe é esse retorno. Não exige prova, não pede desculpas, não recolhe recibos, apenas volta para casa. Sem a esperança de redenção como fio condutor, as palavras que antes tentavam costurar sentido no caos deixam de ser laços e voltam a ser respiração. O empata percebe que explicações sempre foram oferendas no altar, que só aceita combustível, nunca verdade. Quando essa oferenda cessa, instala-se uma alquimia silenciosa. A antiga nigredo do sofrimento começa a clarear, não como espetáculo, mas como albedo discreta, uma limpeza interna que devolve luminosidade ao que estava trancado. O narcisista, diante desse brilho que não pede plateia, confunde paz com desdém, serenidade com abandono e tenta reacender a velha fogueira com a lenha de sempre. Só que o ar já não colabora.
O quinto golpe interrompe a narrativa mais sedutora de todas, a de que o amor verdadeiro será capaz de curar quem não quer ser tocado por dentro. Jung advertiu que onde há a recusa radical do encontro com a própria sombra, toda tentativa de salvação externa é devorada pela persona. Quando o empata reconhece esse mecanismo e solta a corda, um silêncio lúcido toma o lugar do debate. Não é o mutismo do medo, é a clareza do limite. E na clareza, as tentativas de manipulação ressoam como ensaio antigo, repetido demais para enganar. A coreografia se torna visível, o encanto se desfaz. Nesse terreno, o narcisista apela para o repertório da última chance. Fragilidades exibidas como iscas, confissões estratégicas, promessas com cheiro de eternidade. Mas o quinto golpe inaugura um tipo de compaixão que não se confunde com fusão. É a compaixão que enxerga a ferida sem deitar nela, que reconhece a dor sem virar curativo humano. Anima e ânimos, antes sequestrados por projeções, começam a se reposicionar. O empata não se faz terapeuta de quem o transforma em palco, não assume a travessia que o outro insiste em terceirizar. Ele oferece presença sem cativeiro, humanidade sem contrato, verdade sem algemas. O narcisista, habituado a converter ternura em moeda de controle, encontra no quinto golpe um obstáculo que não se move, a realidade. A realidade aqui não acusa, não dramatiza, não suplica. Ela nomeia com sobriedade. Isto aconteceu, isto me feriu, isto não se repete. Essa nomeação não é martelo, é contorno. E contorno, no universo de Jung, define o vaso onde a transformação pode acontecer, se houver desejo genuíno de atravessar o fogo. Sem contorno, tudo vaza. Com contorno, tudo pede responsabilidade. É por isso que o quinto golpe é insuportável. Para a persona, ele pede aquilo que a persona não entrega. Enquanto isso, por dentro, algo se organiza em mandala. O empata sente o desenho de uma totalidade que não depende de aprovação externa, uma calma que não é frieza, mas chão. Há um giro discreto no eixo do mundo. O outro deixa de ser o sol e volta a ser estrela entre tantas. O quinto golpe não humilha, reposiciona. E nesse reposicionamento, a antiga culpa que mantinha o jogo aceso perde sua fonte. Sem culpa para mobilizar, sem pena para negociar, sem medo para inflar, a engenharia do abuso entra em pane. É como tentar comandar o vento com a voz. Do lado de fora, as consequências começam a se alinhar como peças que sempre quiseram cair. Pessoas que antes não viam passam a notar o que sempre esteve ali, porque a verdade serena tem uma luz que não precisa de explicação. O campo psíquico se reorganiza, a figura do salvador involuntário se dissolve e com ela a sombra confortável do algoz carismático. Sem antagonista ideal, o narcisista perde a narrativa perfeita. E quando a narrativa falha, a máscara range. O encanto social, aquela aura que persuadia a multidão, começa a revelar costuras mal feitas. Há, porém, um luto que precisa ser honrado. O quinto golpe não é apenas libertação, é também despedida do sonho que sustentou a alma do empata por tanto tempo. O sonho de que, se aguentasse mais um pouco, se explicasse melhor, se amasse mais fundo, tudo enfim se alinharia. Essa despedida dói como pele sendo retirada, mas abre espaço para uma respiração antiga, esquecida, essencial. E quando essa respiração volta, não há mais como aceitar migalhas. O corpo aprende outra vez o gosto da inteireza e recusa, de forma natural, qualquer contrato que custe a própria dignidade. Para o narcisista, esse movimento é uma noite sem trilha, é a nigredo verdadeira, a escuridão que não é punição, mas convite. Convidar não obriga. O quinto golpe não promete transformação, apenas instala um cenário onde a mentira perde comida. Se houver em algum canto a vontade de olhar, o caminho para dentro existirá, não porque o empata abre, puxa ou carrega, mas porque a própria psique clama. Se não houver, a fuga continuará.
mais palcos, novas plateias, roteiros reciclados. Ainda assim, a memória do campo que não cedeu seguirá como marca d'água na consciência. O quinto golpe também revela o tamanho do sim do empata. Um sim que soa como não para quem deseja posse, mas que é sim para a vida, sim para o destino, sim para a própria história reescrita, sem coautoria abusiva. Esse sim é firme sem ser rígido, terno sem ser mole, claro sem ser cruel. E exatamente por ser assim, desmonta as últimas catracas onde antes se penduravam culpas, pactos e promessas. Quando o sim interno ecoa, todo não necessário acontece por consequência, não por guerra. No fundo, tudo desemboca na pergunta que nenhum jogo consegue matar. O que acontece quando ninguém mais sustenta o personagem? O quinto golpe não. Oferece resposta, oferece espelho e caminho. Ao empata, o caminho de volta ao centro. Ao narcisista, o espelho onde a própria sombra pede nome. A decisão, como Jung diria, é uma iniciação que não pode ser feita por procuração. O empata não intercede, não traduz, não negocia com o destino alheio. Mantém a porta da realidade entreaberta e segue. Quem quiser atravessá-la, que aceite o preço de se ver. E é exatamente aqui que a espiral aperta mais um giro. Nada se encerra, tudo se concentra. O palco já não sustenta o enredo antigo, e a luz do dia entra pelas frestas que a noite não conseguiu vedar. O quinto golpe cumpriu sua obra, recolocou cada coisa no seu lugar simbólico, desatou o nó onde a vida mesma estava presa e devolveu ao tempo a tarefa que o amor tentou executar sozinho. O que nasce a partir dessa virada não será dito agora, porque algumas verdades só podem ser vistas quando o silêncio já fez o que precisava fazer, e você sente no corpo que esse momento está chegando. Há um instante em que a palavra cessa e o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer discurso. É nesse território invisível que o que foi dito continua a ressoar, como uma chama que não precisa de vento para permanecer acesa. Carl Jung diria que aquilo que foi tocado na sombra não desaparece com o fim da fala. Ele se aloja no inconsciente, esperando o momento certo para florescer em revelação. Você pode sentir que cada imagem, cada metáfora, cada golpe descrito não foi apenas narrativa, mas um espelho delicadamente colocado diante de sua alma. O que se reflete nele não é apenas o narcisista ou o empata, mas a dança eterna entre luz e sombra que habita em todos nós. É nesse reflexo que o eco se instala, o reconhecimento de algo que sempre esteve presente, mas que agora encontrou nome. Não se trata de encerrar o caminho, mas de perceber que o caminho não termina. O que foi ouvido aqui não se apaga, não se fecha, não se encerra. É como uma marca deixada pela água na pedra, discreta mas permanente. Cada golpe narrado é também uma chave simbólica, capaz de abrir portas que você talvez não soubesse que existiam em sua própria psique. A tensão, a dor, o vazio e a revelação não foram apenas conceitos, foram símbolos que atravessaram a pele para tocar o centro. E quando os símbolos tocam o centro, eles não pedem lembrança, eles pedem vivência. Por isso, não pense em resumo, pense em semente. A jornada que você acompanhou não está atrás de você, ela pulsa dentro de você. Talvez nos dias que virão, um gesto, um olhar ou um silêncio despertem em você a lembrança de algo dito aqui, não como citação, mas como sensação. O inconsciente trabalha em ecos, e cada eco é uma lembrança de que você já sabe, mesmo quando ainda não entende. Jung nos ensinou que a alma fala através de símbolos, e símbolos não desaparecem, eles se multiplicam no silêncio. Se algo ardeu em você, se alguma imagem não sai da mente, é porque foi plantada em terreno fértil. Não lute contra isso. Permita que cresça, permita que incomode, permita que transforme. Essa inquietação é o sinal de que a jornada não foi em vão. É a psique abrindo um espaço novo, ainda desconhecido, mas inevitável.
Agora, deixe-se levar pela pergunta que não pede resposta imediata. Quem você se torna quando decide parar de jogar? Essa pergunta não é apenas sobre o outro, é sobre você. Porque em cada jogo há sempre dois lados, e o fim só acontece quando um deles se levanta e escolhe o caminho da consciência. Não se apresse em fechar o sentido. O que foi vivido aqui precisa de tempo para assentar, como vinho que amadurece. Na escuridão, apenas confie que o que ficou vibrando encontrará sua forma no momento certo. A verdade não se impõe, ela se revela, e só se revela quando há silêncio dentro. Talvez a única certeza que reste seja esta: a transformação. Não nasce do ruído, mas da coragem de olhar o que sempre evitamos. E esse olhar, uma vez aceso, não se apaga. Ele se tornará presença em cada escolha, em cada relação, em cada silêncio. É assim que o conteúdo deixa de ser assistido e passa a ser vivido. E se algo em você despertou, não guarde para si. Partilhe essa jornada, comente o que sentiu, compartilhe este eco com quem também precisa ouvir. Permita que essa semente viaje além de você, porque símbolos só ganham força quando encontram novas almas. Se este mergulho fez sentido, inscreva-se para continuar caminhando comigo, não por hábito, mas porque a busca pelo si mesmo é infinita e cada passo dado em conjunto se torna mais leve. Frase final simbólica. Às vezes, o maior grito da alma é o silêncio que finalmente escolhe existir.